Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Toque de Quinta. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre síndrome pós-parada aqui no Emergency Talks. Lembrando que se você está tendo acesso a esse conteúdo, você faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Então, pode mandar à vontade pelo grupo, pergunta, dúvida, a gente está sempre à disposição para responder da melhor maneira possível, certo? Então vamos lá. A gente sabe que a parada cardiorrespiratória é a maior emergência médica que existe. E quando você trabalha em emergência, quando você pode atender essa emergência em algum momento, sempre existe a preocupação de se preparar bem para o atendimento à PCR. Né? Então a gente faz cursos para saber como conduzir, procura se certificar internacionalmente e todo mundo quer saber o que fazer enquanto o paciente está parado, mas e quando o paciente volta? Quando o paciente volta, né? Todo mundo bate aqui e tal e acabou o nosso trabalho e tá tudo certo. Será que é isso mesmo? A gente, quando atende parada cardiorrespiratória, quer ajudar o paciente a escapar da morte, né? Só que as coisas que a gente sabe hoje, que realmente alteram a mortalidade do paciente, que fazem ele sobreviver, são só 3 de tudo o que a gente faz. Ressuscitação de alta qualidade, desfibrilação precoce e cuidados pós-PCR bem feitos, com especial atenção para o controle direcionado de temperatura. Então, só essas 3 coisas, no fim das contas, vão garantir que o seu paciente saia vivo do hospital depois de ter uma parada. Todas as outras coisas que a gente faz, que a gente aprende no ACLS, de drogas e antiarrítmicos e etc., e intubação, nenhuma dessas outras mostra impacto na sobrevida dos pacientes, certo? Não é isso que faz os nossos pacientes voltarem para casa. A parte de RCP de alta qualidade e desfibrilação precoce, que é o BLS, né, que devia ser chamado suporte essencial à vida, porque é a parte mais importante do atendimento à parada. Essa parte a gente treina bem. A gente se preocupa com isso. Mas geralmente quando o paciente volta, né, todo mundo, ufa, voltou, vira as costas, tira a luva e, né, vamos preencher a papelada, não é assim? Não deveria ser. Porque, na verdade, uma vez que seu paciente atingiu o retorno à circulação espontânea, o seu trabalho não terminou. Na verdade, o seu trabalho está apenas começando. E essa vai ser a parte mais difícil do seu trabalho. Porque não vai ter um algoritmo específico para você seguir. Você vai precisar individualizar as condutas de acordo com o caso de cada paciente. Você vai ter que colocar a cabeça para funcionar. Então, nesse momento, o paciente voltou. Não vire as costas. Contrarie os seus instintos, contrarie a sua vontade de querer relaxar nesse momento e cole nele. Porque isso vai fazer toda a diferença se seu paciente vai voltar para casa ou não. E quem é esse paciente que volta para a parada, né? Eu lembro muito no R1 assistindo a minha primeira aula de síndrome pós-parada com o Dr. Khalil. E ele fazendo essa analogia que ficou na minha cabeça até hoje. Paciente com síndrome pós-parada é como se você tivesse, no mesmo caso, um paciente com infarto, com AVC e com sepse. Por quê? É um infarto porque, enfim, o coração dele parou, faltou sangue para as coronárias, é como se ele tivesse infartado. Também faltou sangue para o cérebro, então ele isquemia o sistema nervoso central também. E além disso, quando ele volta, essa isquemia e reperfusão desencadeia uma cascata inflamatória
que vai fazê-lo parecer com um paciente que tem sepse, né? O paciente fica todo inflamado. Então, se tratar de um paciente com uma dessas condições já é desafiador, tratar de um paciente com as 3 é mais complicado ainda. E a gente precisa trabalhar para tentar corrigir todos esses distúrbios e dar a melhor chance de o paciente voltar bem para casa. E aí, como a gente faz isso? Basicamente, os cuidados pós-parada, eles têm 4 pilares, 4 coisas que você precisa se preocupar. A primeira delas é a causa da parada. Se você faz o paciente voltar com as suas manobras, mas não resolve o que levou aquele paciente a parar, ele vai parar de novo. Então, se você tem um paciente que parou por causa de um infarto, se você não levar ele para o CAT, eventualmente ele vai parar de novo, vai fazer uma arritmia maligna, ou fica com IC grave, que fica difícil de compensar com as medicações. Se ele parou por uma hipercalemia, se você não resolver o problema de base, né, ver se esse paciente se tem alguma droga envolvida, se é um paciente que tem indicação de diálise de urgência, alguma coisa assim, se você não fizer medidas para tratar esta causa, ele vai parar de novo. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é nisso. Por que esse paciente parou? Se eu ainda não esclareci ao longo da condução da parada cardíaca, se não é uma coisa óbvia, eu vou ter que sair procurando uma causa para eu poder tratá-la adequadamente, certo? Esse paciente fez lesão cerebral. A gente precisa tratar isso. Precisamos fazer proteção neurológica nesse paciente. A gente vai ver já quais são essas coisas. Preciso tratar e corrigir o choque. Preciso prevenir mais isquemia, né? Preciso dar suporte para esse paciente, porque ele vai ativar a cascata inflamatória, fazer tudo aquilo. Então, são essas 4 coisas que a gente precisa focar o nosso tratamento. E eu reconheço que falando assim fica meio abstrato, tá? Mas objetivamente o que é que eu preciso saber? Então, como em vários outros fluxogramas, algoritmos, enfim, a gente da emergência adora o alfabeto. A gente gosta muito de um ABC. Então, é ABC no trauma, é ABC no tratamento da parada cardíaca, que é o CAB, né, no caso agora pra gente, mas sempre tem um alfabeto de alguma maneira envolvido para lhe ajudar a não esquecer de coisas fundamentais. Na síndrome pós-parada, não é diferente. A gente vai ter o A, B, C, D, E, F, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, o A, começando pelo começo. A de assegurar a via aérea, certo? Então, se você entubou o seu paciente durante a parada, você precisa checar se esse tubo ainda está no lugar certo, né? E aí a gente sabe que a melhor maneira de fazer isso é capnografia em forma de onda, né, associada a algum outro método, né? Infelizmente a gente não tem o acesso que a gente deveria ter a capnógrafo, né? Mas, idealmente, capnografia em forma de onda, aí você vai ver raio-x, ultrassom, ausculta, exame clínico, o que é que você quer usar, mas nunca um método só, pelo menos 2 métodos combinados, certo? E se o seu paciente não foi entubado ainda, se você resolver usar, por exemplo, uma máscara laríngea, que é uma ótima ideia, pelo que a gente viu no nosso primeiro toque de quinta com o Dr. Eugênio, se você usou uma máscara laríngea, essa é a hora de você trocar. Se você está usando um modelo de máscara laríngea que lhe permite entubar por dentro dela, ótimo. Infelizmente, isso não é parte da nossa realidade no país, de maneira geral, acredito eu. Então, você vai precisar trocar essa máscara, tirar a máscara e entubar o paciente, certo? E aí, qual o método de intubação que a gente usa nesses casos? Quando o paciente ainda não está entubado e precisa que sua via aérea seja assegurada. É a intubação de sequência rápida. É o método com maior sucesso de primeira passagem. Todos esses pacientes a gente considera como se tivessem um estômago cheio, porque eles podem ter mesmo comido uma feijoada 20 minutos atrás, certo? Então, intubação de sequência rápida é o método de escolha para intubar esses pacientes pós-parada, se eles não tiverem sido intubados ainda. Obviamente,
que se foi uma parada curta, no ritmo chocável, você choca o seu paciente e ele acorda e fala com você, você não precisa deitar aí, meu filho, vamos entubar. Não, ele já está mantendo a própria via aérea, já está lhe mostrando que ele tem viabilidade neurológica, certo? A gente está falando isso para aqueles pacientes que permanecem comatosos depois que voltam, certo? Aqueles pacientes que não protegem a via aérea, você precisa fazer isso por eles, tá? E outra coisa muito importante, a gente fala na ordem alfabética para lembrar das coisas, mas às vezes você precisa subverter um pouquinho essa ordem. Meu paciente acabou de voltar da parada. Está com a PA 80/40, uma frequência de 150. Essa não é a hora de eu empurrar sedativo e bloqueador neuromuscular e entubá-lo. Eu preciso ressuscitar antes de entubar. Eu preciso otimizar a hemodinâmica do meu paciente, a oxigenação do meu paciente, para que eu garanta uma intubação segura. Porque pacientes críticos, de maneira geral, eles têm chance de pararem peri-intubação. E a grande maioria das paradas peri-intubação são iatrogênicas, são evitáveis, certo? Existe um estudo recente que foi feito em 40 UTIs francesas, comparando pacientes que paravam peri-intubação versus os que não paravam. A diferença de mortalidade nos dois grupos foi de, para quem não parava peri-intubação, 30%, para quem parava peri-intubação, mais de 70%. Quando foram ver quais eram as características associadas, né, o que aumentava o risco de parada peri-intubação, hipotensão, hipoxemia e ausência de pré-oxigenação foram os 3 fatores que aumentavam em 3 a 4 vezes a chance de o paciente parar peri-intubação. Todas essas coisas a gente consegue arrumar antes de intubar. Então vamos fazer isso, certo? Passando para o B. No B a gente fala de ventilação e oxigenação. A parte de ventilação, lembrar. Hiperventilação durante a parada e após a parada é danosa. A gente não quer hiperventilar os nossos pacientes e ainda assim a gente instintivamente faz isso. Ai meu Deus, a saturação não está subindo. Aperta aquela bolsa, né? Depois que você conecta o paciente no ventilador, muitas vezes você coloca parâmetros que estão hiperventilando o paciente. Ah, mas ele está acidótico, coloca uma frequência respiratória de 30. Cuidado! Hiperventilação reduz o retorno venoso, piora o choque. Hiperventilação faz hipocapnia, que causa vasoconstrição cerebral e isquemia, um cérebro que está tentando voltar a receber perfusão, porque o paciente estava parado até agora há pouco. Então, muito cuidado com hiperventilação especialmente, certo? O nosso alvo é uma PaCO2 em torno de 40. Se você tiver um capnógrafo em forma de onda, você não precisa ficar colhendo múltiplos gases do seu paciente. Você pode, pelo capnógrafo, ajustar. Então, pelo seu capnógrafo, você quer uma capnografia entre 35 e 40, que tem mais ou menos 5 milímetros de mercúrio, ou 5 milímetros de mercúrio de diferença entre um e outro, né? Então, o seu capnógrafo em forma de onda, você quer uma curva confiável com esses valores entre 35 e 40. E você vai fazer ventilação protetora. Você vai ventilar o seu paciente com 6 ml por quilo, do peso ideal, aquela história toda, certo? Na parte da oxigenação, obviamente, hipoxemia é ruim. Hipoxemia perpetua a isquemia daquele paciente que acabou de voltar. Mas cuidado também. Hiperóxia também é danoso, certo? Então, a gente reanima o paciente com O2 a 100%. Na hora que o paciente volta, a gente inicia essa ventilação ainda com FiO2 de 100%, mas isso deve ser rapidamente titulado para os mínimos valores que mantenham o paciente saturando acima ou igual a 94%, certo?
O risco de você fazer hiperóxia no paciente após o PCR é altíssimo, porque o que acontece? Voltou, liga no ventilador, FO2 100%, vira as costas. Quando chega a gás do paciente, sei lá quanto tempo depois que você vai olhar, tá com o PO2 de 500. PO2 acima de 300 é comprovadamente danoso, inflama o pulmão, estresse oxidativo, nada de bom, certo? Então, cuidado. Você não precisa manter em FO2 a 100% um paciente que não precise disso, tá? E se você tiver uma boa curva de oximetria, você pode se guiar por ela para fazer essa titulação. É interessante você ter uma gás inicial pós-parada. Em até 15 minutos pós-parada, você tem uma gás inicial para saber aonde você está, como é que está a parte eletrolítica, ácido básica. Mas se você tem essa monitorização com capnógrafo em forma de onda e saturação, você diminui muito o tanto que você precisa coletar gás, certo? C de corrigir o choque, certo? Mesmo que esse paciente volte hipertenso, ele tá cheio de adrenalina correndo na veia naquele momento, que vai ser degradada, e eventualmente, né, a maioria dos pacientes faz hipotensão. Então, se você recebeu o aviso prévio que vem um paciente parado chegando, o que é difícil na nossa realidade, eu sei, mas se você receber esse aviso prévio, o ideal é que você já deixe uma infusão de nora, de vasopressor montada à beira do leito, porque você provavelmente vai precisar disso depois que ele voltar. Se não, o paciente voltou, isso é outra coisa que eu aprendi no comecinho da residência. Tava lá reanimando, o paciente voltou, tem pulso? Tem. Quem tem pulso tem pressão. Checa a PA, e assim, mesmo que tenha uma PA alta inicialmente, pede para preparar a nora. Deixa a nora pronta, certo? É melhor você ter ela pronta e não precisar usar do que precisar usar. E agora que ele já tá hipotenso, com menos juízo, aumentando a mortalidade, agora vai ali, fulano, na farmácia, pega 4 ampolas e vamos aqui montar a infusão, certo? É melhor ter tudo isso pronto antes, certo? Para o bem do paciente. Porque a gente sabe que hipotensão é um fator independente para a mortalidade de qualquer paciente crítico, ainda mais de quem acabou de parar, certo? Além disso, você tem que entender por que esse paciente está chocado. Porque, a depender da causa do choque, você vai precisar fazer coisas diferentes. O cara tá sangrando para dentro da barriga. Você pode precisar ativar protocolo de transfusão maciça, transfundir esse paciente agudamente. O paciente fez um pneumotórax hipertensivo. Provavelmente aí você já vai ter pelo menos descomprimido o tórax, mas você vai precisar drenar esse paciente, senão toda a nora do mundo não vai resolver esse problema, né? Ou o paciente fez um TEP, e aí se ele fez um TEP, que fez ele parar e não foi trombolizado ainda, ele precisa ser trombolizado, né? Então você precisa entender o que está acontecendo, por que esse paciente está chocado, se é disfunção miocárdica, que você vai precisar ligar inotrópico, todas essas coisas, para você corrigir o choque de acordo com a causa. Não é simplesmente fazer 1000 de soro às cegas e ligar a nora. Isso não é a resposta para a correção de todos os choques, certo? No fim das contas, o que vai resolver é você tratar a causa do choque. E nesse ponto, em entender por que o paciente está chocado, o ultrassom à beira do leito ajuda muito. Existem vários protocolos que a gente usa em ultrassom à beira do leito para entender por que o paciente está chocado. Essa é uma ótima hora de usá-los, certo? E aí meu alvo, na maior parte dos pacientes, é a normotensão. É uma PA média acima de 65, uma PA sistólica acima de 90, mas a gente sabe que a depender da causa do choque, você pode precisar aumentar esse valor, né, esse alvo, ou diminuir. Por exemplo, se o paciente tiver com uma dissecção de aorta e você, por milagre, conseguiu fazer ele voltar, você vai precisar fazer hipotensão permissiva nesse paciente, ou se ele está com sangramento importante. Se é um paciente com hipertensão prévia, você pode considerar manter um alvo de PA mais alta, né, já que a autorregulação cerebral dele é adaptada para
aqueles valores de hipertensão, certo? No fim das contas, é individualizar. O que você não pode fazer é virar as costas, sentar na cadeira e pedir um café. D de drogas e D do disability, né? Do neurológico também. Então, sobre as drogas. Que drogas eu inicio após a parada? Primeiro, drogas que o paciente precise para tratar a causa da parada. O cara infartou, eu vou ter que começar a dupla antiagregação para ele. Passa uma sonda e faz a dupla antiagregação. O paciente está séptico e por algum motivo decorrente da sepse ele parou, eu vou precisar começar fluido IV, que eu já devo ter começado na parada, enfim, antibiótico, tudo isso. Por aí vai. Drogas focadas na causa, drogas para corrigir a hemodinâmica, e aí vai depender daquilo que a gente falou, da causa do choque. E aí vem aquela dúvida, paciente com ritmo chocável, eu preciso deixar ele em infusão de antiarrítmicos? Se chegou um paciente, parou em FV, mesmo que tenha sido FV refratária, né, não necessariamente, não existe hoje recomendação de você deixar ele em antiarrítmico profilático. Aquela dose que a gente fazia de amiodarona pós-parada em FV-TV não é mais recomendada. Você pode precisar fazer antiarrítmicos se é aquele paciente que volta, mas que fica reincidindo na arritmia, que faz a taquicardia ventricular não sustentada, que faz algum distúrbio de ritmo, ele tendo a arritmia, você pode tratar. Mas não é porque uma pessoa fez uma parada em ritmo chocável que você vai precisar manter esse antiarrítmico profilático depois que ele volta, certo? E sobre a parte neurológica, primeiro, você vai ter que avaliar, né? A gente já falou disso lá no começo, mas esse paciente está em coma? A maior parte deles volta em coma. É uma minoria que volta acordado, conversando, olhando para você, pedindo que diabo é esse desse tubo na minha boca, enfim. Se o paciente volta comatoso, esse é um paciente elegível para controle direcionado de temperatura. Antigamente a gente falava em hipotermia terapêutica, né? Era 32 a 34 graus o alvo. E esse alvo a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Esse alvo mudou, já a gente usa de 32 a 36. E a ideia é você manter uma temperatura. Você escolhe a sua temperatura alvo e você tenta manter o paciente naquele nível, certo? Para fazer isso ativamente é difícil, precisa de muitos recursos que às vezes a gente não tem. Frequentemente a gente não tem no departamento de emergência. Nem nas UTIs dos hospitais públicos que a gente geralmente trabalha, isso é disponível, certo? O paciente precisa estar com termômetro central, esofagiano, vesical, alguma coisa assim. E se você quiser resfriar ativamente, você precisa estar monitorizando isso. Pode fazer com soro gelado a 4 graus, pode fazer com resfriadores externos, mas não é uma coisa fácil de ser mantida. O que é o fundamental, não deixar o paciente fazer febre. Febre frita neurônio, febre piora toda a sua situação. Febre para esse paciente é uma coisa que você não pode tolerar que ele faça, certo? Não deixar o paciente fazer febre. Sei lá, de pirona de 6 em 6 horas. Não pode deixar fazer febre, certo? Então, cuidado com isso. Outra coisa que é recomendada e que a gente esquece, esse paciente que volta comatoso, ele pode fazer um estado de mal não convulsivo. Ele pode estar convulsionando, com os neurônios dele loucamente disparando eletricidade para todos os lados e sem nenhum abalo externo. Então, é recomendação do ACLS, inclusive, que você faça vídeo EEG nesses pacientes, né? Que você faça um eletroencefalograma para ver se esse paciente está convulsionando ou não. Porque se ele está convulsionando sem aparentar que está, ele vai estar fritando o cérebro e ele não vai voltar para casa, certo? Então é importante lembrar disso. De exames, certo? Todo paciente que volta merece um eletro. Todo. Não só os de ritmo chocável. Não só os que tiveram dor no peito. Todo paciente que para, quando ele volta, necessita de um ECG de 12 derivações.
os outros exames vão ser todos direcionados para as prováveis causas, para as causas que você está precisando ver, né? Então, assim, laboratório. Geralmente é interessante a gente pedir um painel metabólico geral, né? Eletrólitos, para ver se o paciente tem algum distúrbio eletrolítico que justifique a parada ou que esteja associado a ela, né? Que precise ser corrigido, certo? É importante a gente ver glicemia desse paciente também, porque hipoglicemia é ruim para a cabeça e hiperglicemia também não é bom, né? O nosso alvo é para manter a glicemia desses pacientes entre 140 e 180 miligramas por decilitro, certo? Então, você precisa monitorar a glicemia desses pacientes também. Fazer um raio-x do tórax para ver como é que está a posição do tubo, para ver se tem alguma patologia associada, largamento de mediastina, enfim, ultrassom, que a gente já falou. E, a depender do caso, você pode precisar fazer uma tomografia de crânio. Nesse momento, não é porque o paciente parou e voltou comatoso, se ele não tem nada de suspeição na história, nada de suspeição no exame físico, você não precisa obrigatoriamente pedir uma TC de crânio para ele nesse momento. Vai depender da sua suspeita. Se você suspeita de alguma coisa neurológica central nesse momento, certo? E uma coisa importante da gente frisar é: fiz o eletro, tem supra? Não tem muito o que pensar. Paciente com supra pós-parada, ele precisa de estratificação invasiva. Você não vai fazer cintilo nesse paciente, nem anjo-TC de coronárias. Esse é um paciente que acabou de parar. Ele é alto risco por definição. Ele precisa de estratificação invasiva. Ele precisa ir pro CAT agora. Se ele tem supra, CAT agora, certo? Mas aí vem a pergunta: e se ele não tiver supra? Eu preciso mandar pro CAT? Depende. A resposta é depende. Existiu esse estudo que foi feito em novembro de 2016 avaliando justamente isso. Pacientes pós-parada, certo? Não necessariamente era ritmo chocável, tá? E colocavam esses pacientes sem supra de ST no laboratório de hemodinâmica, certo? Em 1/3 desses pacientes que o ECG pós-CAT não tinha supra, foi encontrada uma lesão culpada tratável no CAT, em alguma coronária, certo? Então, não é uma coisa obrigatória. Não é todo mundo que vai para o CAT. Mas especialmente naquele paciente que volta sem supra e que tem muitos fatores de risco, que tem uma história preocupante, que você vai colher a história, ele teve uma dor torácica, uma dispneia súbita inexplicada, antes da parada, esses pacientes vale a pena você fortemente considerar mandá-lo para o CAT, mesmo que o ECG pós-parada não revele supradesenvelamento do segmento ST, tá? E por último, o F, que é o frio. A gente já pincelou lá no D, mas detalhando e reforçando: se o paciente voltou comatoso, ele é elegível para controle direcionado de temperatura e você quer manter esse paciente dentro dessa faixa. Mas o ideal é que ele não varie a temperatura dentro dessa faixa. É que eu escolha um alvo entre 32 e 36 graus e eu mantenha o paciente nessa temperatura o tempo inteiro, certo? O próximo dano. O estudo que alargou esse intervalo de 32 a 34 para 32 a 36 foi esse estudo de 2013 do New England, que é o que está em cima da tela, certo? Que mostrou que em pacientes pós-parada, manter em 33 graus versus manter em 36, ambos tinham o mesmo desfecho neurológico favorável. Então, ambas as situações, tanto eu mantendo em 33 como eu mantendo em 36, eu tinha desfechos semelhantes e esses desfechos, eram favoráveis, certo? Só que quando você vai olhar o desenho do estudo, os detalhes, você vai ver que a imensa maioria dos pacientes eram ritmos chocáveis. E aí ficou uma dúvida: será que a gente
pode, só por esse estudo, extrapolar as coisas para ritmo não chocável também, que geralmente é o paciente que já tem a pior mortalidade, que já tem os piores desfechos, né? Então, em 2019, também no New England, saiu esse segundo estudo, que foi direcionado para pacientes com ritmos não chocáveis. E o que é que foi visto nesse estudo? Que quando você resfria esses pacientes para 33 graus Celsius, você tem o benefício de mortalidade. Então, nesse estudo mais recente do New England, para ritmo não chocável, né, a conclusão que chegou é que talvez seja melhor realmente resfriar esses pacientes, e o alvo que mostrou benefício no estudo foi de 33 graus Celsius, certo? Em suma, primeira coisa, paciente parou, vai para cima dele, faz RCP de alta qualidade, desfibrila precoce se tiver indicação, voltou, não dê as costas e tire a luva. Essa é a hora de você colar nele, porque agora você tem um paciente com AVC, com infarto e com sepse na sua mão para você cuidar, certo? O alfabeto é o seu melhor amigo, então lembre, o que eu preciso fazer no pós-parada? A, B, C, D, E, F. Via aérea, ventilação e oxigenação, corrigir o choque, drogas e neurológico, exames e frio. No fim das contas, os nossos alvos são tudo normal. Normóxia, normocapnia, normoglicemia e temperatura normal também. Eu não quero que esse paciente faça febre. E lembre de considerar o controle direcionado de temperatura, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito e mais uma vez estamos disponíveis no grupo do Emergency Talks, no Instagram, em qualquer lugar para conversar, tirar dúvidas, tudo que vocês precisarem, tá bom? Era isso. Valeu!